Vamos lá então, vamos aprender o que é mindset do reino, ok? O que é mindset do reino e o que isso vai trazer de benefício para você. Que mudança isso pode trazer? Que mudança este conhecimento pode trazer para você, ok? Então, se eu fosse você, eu pegaria papel e caneta, porque você vai precisar anotar, ok? Vai precisar anotar muitas coisas que serão faladas, tá? Ok, muitas coisas vão estar no slide, mas o slide é só informação. O slide eu compartilho com vocês depois. Mas o importante é o que será falado por inspiração do Espírito Santo para a sua vida. Amém? Vamos lá. Mindset do reino. Maximizando o seu potencial no reino de Deus. Mas antes de nós aprendermos o que é mindset do reino, eu preciso compreender o que é mindset. Então vamos falar um pouco sobre o que é mindset. E em certos momentos da aula eu vou abrir para você fazer perguntas, tá? Só que não abre todo mundo o microfone de uma vez, ok? Vamos lá. O que é mindset? É a sua configuração mental. A palavra mind, só a parte mind quer dizer mente em inglês. E a palavra set é nada mais que uma abreviação de settings, que quer dizer configuração, ok? Que quer dizer configuração. Então, você tem uma configuração mental. O que é configuração mental? É como você é programado para pensar. O seu mindset é como você foi programado desde a infância, através do seu ambiente, através de tudo que você ouviu, através de tudo que você viveu. Você tem uma programação de pensamento. E você precisa entender isso hoje. A sua forma de reagir perante as circunstâncias, você foi programado para reagir desta forma, ok? Você foi arquitetado, cada situação da sua vida, cria-se crenças em tudo que você vive e você é programado para pensar de alguma forma. Agora, isso pode ser mudado? Sim, pode ser mudado. E uma mulher chamada Carol Dweck, foi ela que criou a teoria do mindset, ok? Porque mindset, numa palavra mais simples, quer dizer mentalidade. As suas crenças são os óculos que você enxerga a vida. Presta atenção. Tem pessoas que têm óculos e esses óculos são óculos de miséria. E tudo que ela enxerga na vida é miséria. Tem pessoas que têm óculos que são óculos de prosperidade. E tudo que ela enxerga na vida é prosperidade. Tem pessoas que têm óculos de insegurança. Tem pessoas que têm óculos de segurança. Tem pessoas que têm óculos de ansiedade. Tudo que ela enxerga causa nela ansiedade. Agora, vou fazer uma analogia para você. Se os seus óculos têm lentes verdes e você colocar esses óculos e sair na rua, tudo que você vai enxergar é verde. Tudo e qualquer coisa que você bater o olho é verde. Agora, a grande pergunta que eu tenho para você: as coisas de fato são verdes? Não. As coisas não são verdes. É você que as enxerga verdes. Lembre-se dessa frase. As coisas não são como elas são. As coisas são como nós enxergamos. Nós enxergamos as coisas desta maneira e achamos que elas são dessa maneira. Mas se você perguntar para a pessoa do seu lado o que ela acha sobre tal situação, ela vai enxergar de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque ela tem óculos diferentes. Ela tem crenças diferentes. Ela pensa de forma diferente porque ela ouviu coisas diferentes, ela viveu coisas diferentes, viveu experiências diferentes, acontecimentos marcantes diferentes e ambientes diferentes do que você viveu. Por isso que é muito importante entender sobre mentalidade, porque assim você respeita o outro.
Você respeita o comportamento, a ideia que o outro tem sobre tal situação, porque você sabe que ele não viveu o que você viveu. Entender de mentalidade faz você abrir-se para o mundo. Mas Carol Dweck, ela criou essa teoria do mindset e segundo os estudos dela, existem 2 tipos de mindset. E isso é muito importante, o que nós vamos falar agora. Ok? Deixa eu só ver aqui. Tá sumindo uma coisa para mim. Pô. Presta muita atenção agora, tá? Muita, porque aqui é a base do curso. É a base. Se nós entendermos essa parte, entenderemos todo o restante. Segundo Carol Dweck, existem 2 tipos de mindset. Mindset fixo e mindset de crescimento. Qual a diferença dos dois? O mindset fixo, ele crê que você nasce bom ou nasce mal. Você nasce inteligente ou nasce burro. Você nasce com o dom de fazer algo ou você nunca vai ser bom em fazer aquilo. Ele acredita que as coisas são fixas, que a inteligência é fixa, que a habilidade é fixa. Ok? Então ele não acredita no desenvolvimento, ele não acredita no aprendizado. Agora o mindset de crescimento, ele crê que tudo pode ser aprendido. Ele crê que tudo pode ser desenvolvido. A diferença dessas 2 mentalidades, ela muda totalmente o resultado que você vai ter no final da sua vida. Ela muda totalmente o resultado que você está tendo hoje. E hoje nós vamos confrontar esses 2 mindsets e eu quero saber qual mindset você se encontra nesse momento. Vamos lá. Mindset fixo. Primeiro pensamento. Ele crê que a inteligência e a habilidade são natos. Ou seja, você nasce com isso. O mindset de crescimento crê no desenvolvimento da inteligência e da habilidade. Agora presta atenção nisso. Aí tem muitas mulheres assistindo que talvez não conheçam futebol, mas eu sempre uso esse exemplo, você vai entender mesmo você não conhecendo futebol, eu sempre uso esse exemplo do Messi e Cristiano Ronaldo, tá? Por que eu uso esse exemplo? Porque existe um grande pensamento no mundo que fala assim, o Messi nasceu com um dom e o Cristiano Ronaldo precisou trabalhar muito para isso. Então muitas pessoas falam, eu prefiro o Messi porque ele já nasceu com isso. Enquanto o Cristiano Ronaldo teve que trabalhar. Só que há um grande perigo nessa frase. Porque nesta frase está implícito que ter que trabalhar não é válido. Que ter que desenvolver não é válido. São pessoas que falam essa frase, acreditam que ou você nasce bom ou você nasce ruim. E se eu nascer ruim, não há nada que eu possa fazer para ser mudado, porque as coisas são fixas. E qual o problema de você crer que a inteligência e a habilidade são natos e não podem ser desenvolvidos? Porque você não aceita novos desafios. Quando você tem um mindset fixo, você foge de desafio. Por quê? Porque o desafio vai fazer com que você se desenvolva. E se você não acredita no desenvolvimento, você prefere não entrar no desafio para evitar que achem que realmente você não é inteligente, que realmente você não é bom nisso. Enquanto uma pessoa que tem um mindset de crescimento, ela pensa o seguinte, eu vou enfrentar esse desafio, e se dentro desse desafio eu falhar, eu posso aprender e da próxima vez ter resultados melhores. Porque a pessoa que tem mindset de crescimento, ela acredita que as coisas podem ser desenvolvidas. É as pessoas que falham, levantam e tentam de novo. É as pessoas que enfrentam qualquer desafio que venha sobre elas. É aquela pessoa que quando quer algo, eu quero viajar o mundo. O meu sonho é me tornar um grande palestrante, um grande pregador do evangelho, um grande profissional na minha área. É aquela pessoa que vai para os livros, vai para os cursos, porque ela sabe, se eu quero, eu posso chegar lá, eu posso me desenvolver. Enquanto a pessoa com mindset fixo, ela pensa, isso é muito distante para mim, isso não é para mim, eu nasci com uma habilidade ruim nessa área e não tem nada que eu possa fazer.
As pessoas do mindset fixo, ela tem dificuldade em ver as próprias limitações. Pessoas com mindset fixo, elas preferem que coloque-se uma tapa nos olhos dela do que enxergar as próprias limitações. Ela não gosta de falar das suas próprias limitações. Ela não gosta de falar das suas fraquezas. Por quê? Porque ela acredita que algo é fixo. Então, se ela tem fraqueza, não tem nada que ela possa fazer para mudar. Então, ela prefere não falar sobre elas. Ela prefere ignorá-las. Ela prefere achar de si mesmo que não tem fraquezas. Enquanto o mindset fixo busca aprendizado para superar as limitações. Vamos imaginar uma limitação de habilidade. Uma pessoa quer ser um grande profissional na sua área e na sua área é necessário falar em público. E essa pessoa não tem essa habilidade, ela é limitada nessa área. Uma pessoa com mindset fixo, ela pensa o seguinte: acabou para mim, eu nunca vou ser bom nessa profissão. Enquanto a pessoa com mindset de crescimento, ela começa a estudar livros, ela começa a buscar informações, porque ela sabe que se ela se desenvolver, ela será uma grande palestrante, terá uma grande oratória. E por que o mindset fixo evita, aqui eu estou no terceiro ponto, por que o mindset fixo evita desafios? Porque o desafio demonstra fraqueza. Os desafios podem demonstrar fraqueza. Enquanto a pessoa com mindset de crescimento, ela abraça os desafios. Ela adora quando coloca uma meta muito alta para ela. Porque quando coloca uma meta muito alta para ela, ela sabe, aqui eu vou crescer. Pode ser que eu até não bata a meta, mas algo mais eu vou aprender. O quarto ponto. Esse aqui é o que nós estamos falando do Cristiano Ronaldo e do Messi. Ó. O quarto ponto do mindset fixo. Ele não crê que esforço possa gerar mudanças. Presta atenção nisso. O mindset fixo não crê que esforço possa gerar mudanças. Pensa como isso é perigoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não se esforçar em algo, nada será alcançado. E por que ele não crê que o esforço possa gerar mudança? Porque ele acredita que as coisas são fixas. Para que eu vou me esforçar, já que eu não vou mudar? Para que eu vou tentar? Porque se eu já sei que eu já vou errar. Entende? Esses tipos de pensamentos são pensamentos de pessoas que têm o mindset fixo. Enquanto a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela vê o esforço como o caminho da excelência. Ela não se preocupa se ela tem o dom ou não. Ela não se preocupa se ela é muito talentosa ou não. Ela é aquela pessoa que ela busca, ela sabe, no esforço eu ganho. No esforço eu ganho. No esforço eu ganho. Aquilo que me falta em habilidade, eu entrego em números. Aquilo que me falta de dom, eu entrego em esforço. São as pessoas do mindset de crescimento. Existe uma frase do John Maxwell, um grande pastor e um dos maiores treinadores do mundo. Ele fala assim: o esforço vence o talento quando o talento não quer se esforçar. Não adianta de nada ter talento se não tem esforço. O dom só é bem usado se há treinamento. E todos vocês que estão me ouvindo têm um talento, têm um dom, pelo menos um. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem diversos. Muitos de vocês são bons em falar em público. Muitos de vocês são bons em se relacionar com pessoas. Muitos de vocês são bons em ser empático. Muitos de vocês são bons em servir. Cada um tem um dom. O outro é bom em calcular. O outro é bom em observar. O outro é bom em música. É bom em tantas coisas que Deus te proporcionou. E entende uma coisa. A Bíblia fala o seguinte, que antes do homem ou da mulher nascer, Deus já escolhe. Ou seja, Deus já coloca dons e habilidades em você que tem a ver com o propósito que Ele deu a você. Que tem a ver com esse sonho, que você sonha acordado, que você se vê cantando para multidões, que você se vê pregando para multidões, treinando multidões. Você se vê, sei lá onde você se vê. Cada um tem um sonho, mas tudo isso que você vê, tudo que você vê, você pode fazer com que se torne realidade. E se você vê, é porque Deus te permite ver. E Deus não vai te permitir ver algo que você não tem capacidade para conquistar.
Último ponto do mindset fixo. Encara problemas sem esperança em resolver. Uma pessoa com mindset fixo, ela foge dos problemas. Por que ela foge do problema? Porque ela considera que não tem habilidade para resolver o problema. E se ela não tem habilidade, não há nada que ela possa fazer, porque a habilidade não pode ser desenvolvida. É a crença dela. É conforme ela enxerga o mundo. E o mindset de crescimento enfrenta os problemas com entusiasmo. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual seria a qualidade da sua vida se você enxergasse os problemas com entusiasmo? Se você enfrentasse os problemas com entusiasmo? Qual seria a qualidade da sua vida? Como estaria o seu estado emocional hoje? Se cada problema você colocasse na mesa e se sentisse desafiado a resolver, qual seria o nível da maturidade que você teria e aonde você já estaria? Isso é magnífico. Entender a diferença. Você consegue entender a diferença desses dois óculos? As cores que estão aqui é o azul e o laranja. Você conseguiu entender a diferença do óculos azul para o óculos laranja? E agora eu te faço uma pergunta. Qual óculos você está usando? Qual óculos você está usando? O laranja, que acredita que tudo pode ser desenvolvido, e se tudo pode ser desenvolvido, eu desenvolverei. Ou você está usando o óculos azul, que acredita que você é o problema, que as coisas que acontecem com você sempre acontecerão porque você não pode mudar. É aquele famoso que o pau que nasce torto nunca se endireita. Se começou errado, no fim vai dar errado. É o tipo de frase de mindset fixo. É o tipo de frase de mindset fixo. E antes de eu abrir para algumas perguntas já, preste atenção nessa frase do Dr. Miles Monroe. Falecido Dr. Miles Monroe. Você nunca irá além do seu sistema de crenças. Ó, isso parece ser ruim, essa frase, mas ela é magnífica. Porque, ó, você nunca irá além do seu sistema de crenças, ok? Se você não acredita que algo pode acontecer, você não alcançará esse algo, tá? Por que você está falando isso, Abner? Mas Deus é poderoso, mas ele diz que tudo é possível ao que crê. Se não crer, não é possível. Se não crer, não é possível. E dentro deste curso, você vai aprender a crer em si mesmo. Por que você vai aprender a crer em si mesmo? Porque você vai se enxergar não como um membro de uma religião, mas sim como filho de Deus, como um cidadão do reino, como um embaixador de Cristo na terra. Isso é poderoso demais. De todas essas identidades que eu mostrei para você, a que eu mais gosto é filho. Porque dentro de filho, ele supre tudo. Ser filho supre tudo. Mas antes de nós partirmos para a segunda parte aqui, eu quero saber de vocês. Perguntas sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento, ok? Perguntas sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Se você tiver alguma pergunta, você abre o microfone e fala. Se abrir 2 ou 3, eu vou escolher um. E aí, quem eu escolher, os outros fecham o microfone, tá bom? Perguntas. Você tem perguntas sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento? Pode fazer a pergunta? Pode. O fixo e o crescimento, dá para em uma pessoa só obter os dois? Ou é um ou é o outro? Ótima pergunta, Adélia. Ótima pergunta. Tenho certeza que muitos se encontraram nessa pergunta da Adélia. É possível ter os dois ou é um ou outro? É possível sim ter os dois, ok? Tanto que você pode mudar de um para o outro
em instantes. Se você muda uma crença, você muda praticamente de lado do mindset, ok? Então sim, é possível você ter os dois. Em certos momentos da sua vida, em certas áreas da sua vida, você já amadureceu e encontrou ali crenças positivas, crenças que te fortalecem. Mas em outras áreas, talvez você seja imaturo e olhe aquilo como um grande problema que você não consegue resolver. Então a parte boa é, você já sabe que é possível em outra área. É só você transmitir isso que você acredita para essa área. E dentro desse curso nós falaremos sobre como mudar crenças. Como transformar o que eu acredito. Porque quando você transforma o que você acredita, você transforma toda a sua vida. Então sim, é possível ter os dois mindsets trabalhando ao mesmo tempo. Assim como é possível ter o homem espiritual e o carnal trabalhando ao mesmo tempo. As nossas crenças, elas começam na infância, não é isso? Dentro do núcleo familiar, não é isso? A maioria delas sim. Tá. A maioria sim, só que qualquer acontecimento que acontece na minha vida hoje pode se transformar em uma crença. Ainda hoje. Mas a maioria sim. É criado pelo ambiente que vivemos na infância. Ok, obrigada. Nada. Vocês vão mandando pergunta aqui no chat, que no final, isso, melhor ainda, vai mandando no chat aqui perguntas. Eu falei alguma coisa, se for com dúvida, manda perguntas, ok? Sobre habilidade e inteligência, como não se limitar no decorrer da vida? Mindset fixo, pode ser positivo em algum ponto? Ótimas perguntas. Ó, sobre habilidade e inteligência, pergunta da Dé. Como não se limitar no decorrer da vida? Ó, como não se limitar, nós falaremos sobre isso um pouquinho mais à frente, tá? Então eu vou segurar um pouco essa pergunta e um pouquinho mais à frente nessa própria aula falaremos sobre isso. Mindset fixo, pode ser positivo em algum ponto? Sérgio perguntou. Grande pergunta. É possível que o mindset fixo seja positivo? Não. Não é possível. Sabe por quê? Porque o mindset fixo, ele sempre acredita que as coisas são fixas. Ele sempre acredita que as coisas não podem mudar. Ok? Então, tem coisas que são imutáveis no mundo? Sim. Só que uma coisa que não pode ser imutável é a sua mente. É a sua forma de pensar. E uma pessoa que tem um mindset fixo, ela sempre estará no mesmo estágio. Porque se ela não acredita em desenvolvimento, ela sempre ficará no mesmo estágio, ok? Porque uma pessoa com mindset de crescimento, ela pode sim aceitar coisas imutáveis. Só que uma pessoa com mindset fixo nunca acredita que as coisas mudam. Então, é importantíssimo que você mude de lado o mais rápido possível. E essa questão dessa luta do mindset fixo não é uma coisa que eu mudo e acabou e tal. Não. Direto e reto, os pensamentos do mindset fixo vão querer voltar no seu dia a dia. Assim como a nossa carne tenta lutar conosco todos os dias. Só que eu escolho pensar de forma diferente. E nós vamos falar isso. Nós vamos falar como escolher pensar de forma diferente. E podem continuar mandando pergunta aqui no chat, ok? Que eu responderei, mas agora vou continuar a aula aqui. Nós vamos entrar agora no tema do curso, que é o mindset religioso e o mindset do reino. E agora é a hora aonde você pode e vai ser confrontado. E nesse momento é um momento onde você reflita, pergunte, comente no chat, porque é muito importante. O mindset religioso é o quê? É aquele que vive do que pode e não pode fazer. Você já viu aquela famosa pergunta que as pessoas sempre fazem? Ah, pode ouvir música do mundo? Ah, pode separar e casar de novo? Ah, pode falar palavrão? Ah, crente pode fazer isso? Ah, mas crente não pode fazer isso, ok?
Esse tipo de mentalidade é a mentalidade religiosa. Por quê? Porque a religião baseia-se em costumes, regras, liturgias, ok? Ela se baseia no que pode ou não pode. Quando você é um religioso, você aderiu a um novo grupo de crenças. Agora eu posso me vestir assim. E agora eu não posso me vestir assim. Agora eu aceitei Jesus e meu pastor, a minha igreja, os meus amigos falam que eu não posso fazer isso. Mentalidade puramente religiosa. É uma mentalidade baseada em regras. É a mentalidade do Velho Testamento, onde o povo vivia por leis. Se você vive o tempo todo com medo do que você pode e do que você não pode fazer, provavelmente não, certeza que você tem um mindset religioso. Só que o mindset do reino, ele pensa, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que ele é livre, tudo me é lícito. O que quer dizer tudo me é lícito? Eu posso o que eu quiser. Eu sou livre, não existe regra para mim. Só que nem tudo me convém, por quê? Porque nem tudo agrada ao meu Deus. Não é sobre o que eu posso ou o que eu não posso. É sobre o que agrada ou não o meu rei. É sobre o que eu quero ou não fazer. Por exemplo, a pessoa que vive no que eu não posso fazer é aquela pessoa que pensa o seguinte: eu não posso beber, mas sente uma vontade doida de beber. Entende? E o pensamento do cidadão do reino é: eu posso beber a hora que eu quiser, mas eu não quero. Porque, na minha opinião, não agrada a Deus. Eu ando com pessoas cristãs que acreditam muito em Deus, que têm um comportamento que acredita em Deus e bebem. Sabe por que elas bebem? Porque elas não têm nenhuma parte na Bíblia que fala que é proibido beber, que é pecado beber. Só que eu me comporto e falo assim: cara, eu não te julgo por beber, não vejo que isso é errado. Para mim, errado é ser vício em bebida, chegar a embriaguez, aquela pessoa que bebe esporadicamente, que bebe um vinho esporadicamente. Na minha concepção, biblicamente, não existe um versículo que mostre que isso é pecado. Só que eu não gosto. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Enquanto o religioso, o que ele faz? Ele julga. Não, mas ele está fazendo isso não pode. A minha igreja diz que não pode, tá? Me mostra na Bíblia. Não, mas não pode porque Satanás e o diabo gostam disso. Entende? A gente vive por regras e a gente não vive livre. A Bíblia fala que para a liberdade Cristo vos libertou. E o problema da pessoa que vive por regras é que ela tem um desejo absurdo de ser aceita por Deus. Ela vive por regras para ser aceita. E o povo de Gálatas tentou fazer isso. E Paulo falou o que para eles? Ei, vocês começaram tão bem, livres, e agora vocês estão querendo voltar para hábitos religiosos, querendo ser aceito pelas suas ações. Vocês querem, que na época era circuncisão, você é circuncidado ou você não é circuncidado, você só é aceito se você for circuncidado. Então o povo estava voltando a se circuncidar para ser aceito por Deus, sendo que Cristo já tinha morrido, ressuscitado, e a aceitação já foi completa. Não existe o que você faça que vai fazer com que Deus te aceite. Deus te aceita porque Cristo morreu e ressuscitou pela sua vida. É isso que faz você ser aceito. Não é quão bom você é. Não é quão reto você é. Ah, então quer dizer que se eu viver uma vida de pecado desregrada, Deus me aceita? Sim. Só que você vai estar em desacordo você com Ele. Você não vai ter comunhão com Ele, mas Ele não deixa de te aceitar, entende? Não é uma coisa que eu preciso lutar para ser. É uma coisa que eu já sou e eu tenho que aceitar. Eu sou aceito por Deus, eu sou amado por Deus. Independente do que eu faço, eu não preciso seguir regras para ser aceito. Porque tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Eu sou livre. Você é livre para fazer o que bem entender da sua vida. Só que como a Bíblia diz, você é livre para fazer o que bem entender, mas tudo que fizeres será recompensado por tal. Mas, Abner, como eu sei então o que é certo e o que é errado? A Bíblia fala que a primeira coisa é a intenção do coração. Primeira coisa é a intenção do coração.
Eu posso doar uma cesta básica aos pobres e ser recompensado por Deus por isso. Eu posso doar uma cesta básica aos pobres e estar pecando. Como assim, Abner? A Bíblia diz que o que faz a mão direita não veja a esquerda. A Bíblia quer dizer o seguinte: tudo que você faz com a intenção do coração de ser aceito pelo homem, Deus não se agrada disso. A sua recompensa já está aí. Qual é essa recompensa? Você já foi aceito. Entende? Os fariseus oravam em público, em voz alta. Por quê? Porque eles queriam mostrar para os outros que eles eram espirituais. E Jesus fala o seguinte: a recompensa dele já foi dada. O povo já está olhando para ele. Mas você que vai, entra no seu quarto em secreto e ora a Deus, você é recompensado. Porque a intenção do seu coração é adorar a Deus, é estar com Deus e não mostrar para ninguém. Você entende isso? O poder disso. Isso está enraizado no nosso subconsciente. Isso é perigoso demais. Isso faz nos deixa de viver coisas grandiosas em Deus. Tem pessoas que estão ansiosas. Tem pessoas que estão depressivas. Tem pessoas que não conseguem se aceitar porque não entenderam ainda o amor de Deus. Estão vivendo dentro de uma religião. Por isso que eu não me denomino evangélico. Porque eu não sou evangélico. Eu sou filho. Eu sou cidadão de um reino celestial. Entende? Cristo não veio à Terra para fundar a religião evangélica, nem a religião católica e nem religião nenhuma. Ele veio para transformar o nosso comportamento e trazer para nós a cultura do reino de Deus. E qual é a cultura do reino de Deus? Amar Ele acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não farei nada para prejudicar. Eu não vou matar, não vou roubar, não vou assassinar. Não precisa de 10 mandamentos para mim. Existem 2 mandamentos para mim: amor a Deus e ao próximo. Tudo que eu fizer em amor a Deus e ao próximo, eu estou segundo a cultura do reino. Você é livre. Você não é preso a regras. Você não é preso a vestimentas. Você não é preso à aparência externa. Você é livre. Segundo tipo de pensamento do mindset religioso: eu sou um miserável pecador. É aquela famosa mentalidade do eu não mereço nada porque eu mereço só o inferno. Mas Abner, a Bíblia, mas não, eu não mereço inferno? Sim, só que você tem que entender que Deus te enxerga por baixo do sacrifício de Cristo. Ok? Por baixo. Você não é pecador, você é santo. Você não é digno mais do inferno, você é justo. Isso mudou, acabou, mudou. A mentalidade do miserável do pecador, você acha que uma pessoa que tem mentalidade de miserável pecador é ousado? Você acha que uma pessoa com a mentalidade de miserável pecador conquista? Você acha que uma pessoa com a mentalidade do miserável pecador tem as suas emoções equilibradas? É o famoso pensamento da comiseração. O famoso do pensamento que eu estou vivendo isso porque eu mereço. Porque tudo que eu fiz, eu sou uma pessoa que merece sofrer para que entre na glória de Deus pelo caminho estreito. Entende? Esse tipo de pensamento é absurdo. Porque Cristo, eu fico imaginando Cristo, eu morri, ressuscitei, te lavei, te limpei e te disse: tudo é possível se você crer. Tudo é possível. Quando Maria foi conversar com o anjo veio falar com ela e falou assim: ei, tu vai dar a luz ao Filho de Deus. E ela fica assim: mas como isso vai acontecer se eu ainda sou virgem? E o anjo pergunta: há coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Enquanto eu e você estamos acreditando que Deus quer que nós vivamos isso que estamos vivendo. Uma vida média. Uma vida de miserável pecador. Mas sabe, existe o versículo de Paulo, que Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Paulo estava se colocando na posição de um homem carnal. Paulo estava falando: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço, e se faço o que não quero já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Você acha que Paulo vivia aquilo? Não. Paulo estava dizendo: estou usando um argumento humano. E no final do versículo ele fala: mas graças a Deus que me libertou
do espírito da morte e não há mais condenação para mim, porque o sangue de Cristo, a lei do espírito de vida me libertou do pecado. Paulo não é um homem que queria fazer alguma coisa e não fazia. Ele estava usando um exemplo, ele estava se colocando no lugar do homem carnal, mas Paulo era um homem espiritual. Paulo dizia: eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Você acha que o mesmo homem que fala que esmurra o corpo faz dele escravo, que corre para um alvo, que não corre como uma coisa incerta, é o mesmo homem que quer fazer algo e não consegue fazer? Você acha que existem esses dois Paulo? Não, Paulo estava usando um argumento humano, um argumento de miserável pecador, um argumento de uma pessoa que é dominada pelo pecado. Ele estava usando uma linguagem para mostrar como vive o homem que vive debaixo de uma religião. Enquanto o mindset do reino, ele tem o pensamento: eu sou filho. Se eu sou filho, eu sou amado. Se eu sou filho, eu tenho direitos. Entende uma coisa? Filho tem direitos. Filho tem direitos. Tudo que está na palavra de Deus é direito seu. Toda vez que eu falo isso, eu lembro daquela música: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Só pra você ver que eu não sou tão novinho assim, né? Tudo que Cristo conquistou é direito seu. Ah, mas é direito de meu cura? É. Equilíbrio emocional? É. Paz que excede todo entendimento? É. Salvação? É. Perdão? É. Prosperidade? É. Tudo é direito seu, porque está na palavra e você é filho. E eu não me recordo agora se é 1 Coríntios 1,19, vou ver aqui, ou 2 Coríntios 1,19. Preciso abrir isso para você entender. É 2 Coríntios 1, 19, 20. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano e Timóteo, este Cristo não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha o que Paulo está falando aos Coríntios. Todas as promessas que Deus fez, em Cristo nós temos o sim. Só que nós dizemos o amém. O que é o amém? É o assim seja. O que é o amém? É a realização. Ele está falando: as promessas já estão ao seu dispor. As promessas já estão sobre os lugares celestiais, esperando que vocês concretizem isso na terra. Você é filho, você é filha, você tem direitos, você é amada, você é aceita. Cristo tinha segurança, por quê? Porque Deus falou assim para ele: tu és o meu filho amado. Todos que se sentem amados são seguros. Pessoas inseguras sentem a necessidade de um amor. E talvez você não tenha tido necessidade do amor do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa. Mas você não precisa de amor humano. Você precisa entender que existe um amor divino que te cobre, que te completa. E esse amor é o amor que tranquiliza todas as suas emoções. Esse é o amor que faz com que você não queira ser mais aceito por ser humano nenhum. Se me aceitarem, tudo bem. Se não me aceitarem, o problema é deles. Este era o comportamento de Cristo. Cristo não procurava glória dos homens, porque ele já era aceito por Deus. Ele tinha isso dentro do coração dele. Eu não preciso ser aceito. Teve um momento que ele trouxe um sermão, uma palavra muito dura, e todo mundo foi embora, e ele olhou para os discípulos, ele olhou para os amigos, para os parceiros, para os que andavam do lado dele, e falou assim: se vocês quiserem ir, vão embora também. Eu não preciso de ninguém, eu já sou aceito. É a mentalidade de um filho. O filho é seguro, o filho é calmo, o filho é aceito. O filho não é ansioso. Último ponto do mindset religioso. A famosa frase: se Deus quiser. Essa frase é perigosa demais também. Na verdade, toda frase que eu estou falando aqui, ela tem um pingo de verdade, mas nós usamos ela na religião como a carga emocional da mentira.
Porque miserável pecador eu sou? Sim, só que Cristo me justificou. Existe uma verdade nessa frase? Sim, mas a maneira que eu uso ela é o problema. A maneira que eu represento ela é o problema. Se Deus não quiser, as coisas não vão acontecer? Claro que não vão acontecer. Mas nós usamos o se Deus quiser para não tomar ação nenhuma. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Mas a palavra diz que quem concretiza as coisas na terra sou eu e você. Nós dizemos o amém. É nós que finalizamos as coisas aqui na terra. A Bíblia diz, o que vocês ligarem na terra, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. A Bíblia não diz, vai ser ligado no céu e vocês aí só esperem. Não. Vocês vão ligar na terra. Vocês vão fazer as coisas acontecerem. A Bíblia fala também que a fé sem ação é morta. Ou seja, quando eu ajo na terra, as coisas do mundo espiritual se movem. A famosa frase, se Deus quiser. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Não é se Deus quiser. Você tem que querer. Você tem que se comprometer. Você tem que levantar, bater no peito e falar, eu sou filho. Eu vou realizar as coisas que Deus me colocou na terra para realizar. Se Ele te deu capacidade, se Ele te deu dom, se Ele te deu espírito, se Ele te deu uma alma, um corpo, Ele quer que você viva uma vida mediana? Não. Ele te fez para viver uma vida extraordinária. E o último é, sou amado. Sou amado. Porque tudo se finaliza no amor. Tudo se finaliza no amor. Você tem a maior característica da identidade de um filho de Deus é a identidade do eu sou amado. Quando você sentir o amor de Deus, quando você sentir como Deus é bom contigo, nada mais vai te abalar. Nada mais vai te abalar. E por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós sofremos com um Deus punitivo. Muitos de nós olhamos para Deus como um Deus ruim, como um Deus apático, como um Deus indiferente. Não, Ele não é indiferente. Ele te ama, Ele é bom, Ele age e Ele realiza. Só que a ação de Deus depende da sua. Muitas vezes Deus está apático porque eu estou apático. Mas no momento que eu bato o pé e falo, não aguento mais, eu vou viver as coisas que o Senhor tem para mim. Deus fala e bate no peito, Ele arregaça as mangas e fala, até que enfim, esse filho vai fazer o que eu ordenei que ele fizesse. Presta atenção nessa frase. Existem possibilidades infinitas para todo aquele que acredita. E essa frase aqui foi eu que escrevi. Eu só transcrevi o que quer dizer tudo é possível que crê. Existem possibilidades infinitas para todo aquele que acredita. Se você acredita que algo pode ser resolvido, as possibilidades se abrem na sua volta. Mas se no momento que você lidar com um problema, com um desafio, você acredita que não é possível sair dali, as possibilidades somem. Não quer dizer que elas não existem, quer dizer que você as ignora. Mas no momento que você fala, eu creio que eu posso resolver porque Deus me fortalece, e abre-se possibilidades infinitas. Nós não vamos entrar ainda na questão reino de Deus, mas eu quero que você entenda uma coisa, na questão de possibilidades, na questão de recursos. Das maiores maravilhas de ser um cidadão do reino, um filho do rei, é que os seus recursos são infinitos. Hoje eu leio livros de treinadores, de grandes homens na área de comportamento humano, e eles te ensinam a colocar num estado emocional onde você enxerga recursos, soluções onde não existem. Isso é magnífico, só que ainda assim eles só encontram recursos terrenos. Eu e você, como filhos de Deus, no momento que nós cremos, no momento que colocamos toda a confiança em Deus, abre-se uma gama de possibilidades infinitas, porque além das possibilidades terrenas, existem os recursos do reino de Deus ao meu dispor. Existem recursos financeiros, existem recursos de cura, de saúde, existem recursos emocionais. Tudo isso está no mundo espiritual ao meu dispor, é direito meu, é minha herança
mas eu preciso me posicionar como filho de Deus, como cidadão de um reino celestial. Eu não faço parte deste mundo, é só uma fase temporária, mas eu sou cidadão do céu. E agora, neste momento, perguntas. Chegamos ao final dessa aula e preciso que vocês perguntem. Ótima pergunta. Se você detecta um mindset fixo e percebe uma resistência, como mudar isto? Se é possível e como? Por exemplo, se você detecta um mindset fixo em outra pessoa e há resistência, aí não há o que fazer, a não ser você jejuar por ela. Porque para mudar o mindset, a pessoa precisa querer isso. A pessoa precisa estar aberta para isso. Eu não consigo mudar ninguém, a não ser que ela queira ser mudada, ok? Agora, se há em você, entenda uma coisa, se há resistência em você, é o natural, porque, como a Bíblia diz, existem fortalezas em nossa mente. Então, existem resistências, sim, só que as nossas armas não são humanas, são poderosas em Deus para destruir toda resistência, tudo que se levanta. Mas claro, precisa haver uma luta. E como isso acontece? Primeira coisa que é necessário para que eu mude uma crença é saber que ela existe. Porque a maioria das pessoas tem crenças negativas, mas elas estão no inconsciente. Muitas pessoas, hoje, muitos de vocês ouviram isso e começaram a identificar. Nossa, eu penso dessa forma. Nossa, eu ajo assim, nem sabia. Por isso que é bom você anotar. Porque você vai falar, ó, eu penso dessa forma. E quando você escreve isso, você leva isso para a sua consciência. Quando você leva para a consciência, lembra-se do versículo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você traz a crença à sua consciência, é o primeiro passo para a mudança, ok? Há resistência, mas você descobre em si mesmo, eu penso dessa forma. Você aceita isso e fala assim, eu penso dessa forma. Agora é o primeiro passo. O segundo passo, o terceiro passo para mudar isso, nós vamos entrar nas próximas aulas. Mas se você quiser ficar com uma tarefa, Janaína, primeiro, se for você o caso, você percebe uma resistência em você mesmo, primeiro, você escreve como você pensa. Eu penso desta forma, eu penso nisso. Depois você vai partir para a parte do entendimento. O que pensar dessa forma está trazendo de malefício para a sua vida? Exemplo, eu penso que ou você nasce com dom ou não tem o que ser feito. Ok, que malefício isso está trazendo na sua vida? Aí você começa a pensar, é malefício porque eu nunca consegui me desenvolver em tal área que eu sempre sonhei. Então quando você começa a perceber os malefícios que isso te traz, você faz uma escolha. Não quero mais acreditar nisso. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. O que eu mais ouço são essas perguntas e afirmações sobre religião. A Mayara aqui colocou algo importante também. Para saber sobre crenças que estão no inconsciente, observe o comportamento. Isso é muito importante. Tudo que você acredita, elas transparecem no seu comportamento. Por isso que é tão importante. Não adianta você bater no peito e falar que acredita que Deus te supre, mas você não ora para buscar prosperidade em Deus. Você tenta buscar prosperidade de outra forma, lendo livros, no seu trabalho. Não que isso seja errado. Mas em primeiro lugar, quem é o teu supridor? Quem é o que vai te promover? Eu acredito que Deus cura, mas eu não oro por cura. Entende? É uma crença externa, ela não está interna. Se eu acredito que Deus cura, eu vou orar por cura. Se eu acredito que Deus me supre, eu vou orar buscando o suprimento de Deus. Eu vou trabalhar, mas sabendo que quem me supre, quem me prospera é Deus. Toda crença transforma-se em comportamento. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem ação não muda nada. Vamos trazer essa frase mais psicológica? A crença sem um comportamento não existe, está morta. Ok? Oi, Abner. Opa! Beleza? Pode fazer aí Beleza. uma pergunta rápida. Pode.
Então, cara, às vezes é uma coisa que pode estar também no meio do pessoal, né? E que a gente pensa assim, como manter, né? Manter essa fé e essa crença e não esmorecer quando, por exemplo, você tem a ciência que você é filho, né? Você entende o processo de que tudo acontece para você, sendo alguém do reino. Só que quando você vê tudo acontecendo ao seu redor e, tipo, aquilo que você quer que aconteça com você não acontece. Como manter, às vezes, a fé, né? O mindset blindado dentro dessas situações? Magnífico, ótima pergunta, ótima pergunta. É, Aí eu vou pedir agora só para você fechar o microfone, valeu, Will. É, grande pergunta do Will. Como manter-me? Como eu conseguir me manter nesse mindset, nessa crença, quando as coisas ainda não estão acontecendo? Para mim, essa resposta é a maneira que você enxerga Deus. Pelo menos é assim que acontece comigo. Ó, quando eu enxergo Deus como um Deus bom, como um Deus justo, como um Deus que sempre está em busca do meu bem, aí as coisas não acontecem na minha vida, mesmo que eu me indigne com isso, o que é normal, que às vezes eu me sinto triste, o que é normal, ok? Tudo isso são coisas normais. A diferença é que isso não se torna um estado perpétuo. Eu passo por isso, mas eu não fico nisso, ok? Por quê? Porque toda vez que eu passo por todas as situações, eu olho, primeiro, mindset de crescimento, sem ser o mindset do reino, tá? O mindset de crescimento pensa o seguinte, cara, só existe uma coisa que eu ainda não sei. O mindset fixo, ele olha para si, ele fala assim, eu sou o problema. Não há jeito para mim. Entende? O mindset fixo, ele olha, ele joga o problema para ele. Eu sou o problema. Enquanto o mindset de crescimento, o que ele faz? Só existe algo que eu ainda não sei. Então, se eu aprender, eu sairei dessa situação. Então o mindset fixo, o fixo trava. O de crescimento, olha, só precisa algo que eu vou aprender. E ele coloca naquela posição de aberto ao aprendizado. Tá tudo doendo. A pressão tá difícil. Mas existe algo que eu não sei. E se eu aprender isso, minha vida vai mudar. Eu sei que em coisas distantes eu vou sair desse lugar. Agora a diferença do mindset religioso e do mindset do reino é o mindset religioso, ou ele culpa Deus, ou ele aceita a situação. No seguinte assim, cara, é isso que Deus quer que eu viva. Eu sou um miserável, pobre e pecador e sofredor. Enquanto o mindset do reino, ele entende que ele nasceu para reinar, para governar, só que momentos de treinamento são necessários. Eu preciso entender que eu preciso passar por pressão para chegar aonde Deus me colocou. Então, como eu trabalho essa situação? Entendendo que tudo que eu estou passando é temporário. Porque Deus é bom, e se Deus é bom, os projetos que Ele tem para minha vida, no final, é para o bem. No final, eu vou governar. No final, eu vou reinar. E eu entendo que essa fase é um processo. É um processo. É só a gente lembrar de Jó, lembra de José. É um processo. Enquanto eles estavam passando por aquilo, eles poderiam travar, bloquear, mas eles não entendiam que era um processo. É um processo, mas eu não mudo o meu comportamento. Eu continuo adorando meu Deus, eu continuo servindo meu Deus, eu continuo me alegrando. Não importa a situação que está acontecendo, porque eu sei que isso é um processo. E em breve, eu vou estar preparado. E quando eu estiver preparado, Deus vai me colocar nos melhores lugares da terra. Então, ter um mindset do reino não é pensar que tudo vai bem para mim. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina aquele que Ele ama. E a Bíblia é bem clara que uma das formas de disciplina de Deus é o sofrimento. Eu preciso passar por pressão. Eu preciso passar por dias ruins para entender que os dias bons são maravilhosos. Então entenda, é um processo. Mas as coisas em breve vão mudar na sua vida. Sobre a pergunta do Will, seria renovar a mente pela palavra para não desanimar? Cara, isso é bom
comentário, Zanja. Bom comentário. Por quê? É um bom comentário isso. Porque a única forma de eu adquirir o mindset do reino é na Bíblia, tá? É que nós vamos ter duas, acho, sei lá, diversas aulas para falar disso. Porque a base do mindset do reino é a palavra, ok? Tudo que eu acredito tem que ser conforme o que a Bíblia diz e não o que o mundo, o que o livro, o que o guru do momento diz. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz sobre mim. Entende? É o que a Bíblia fala que eu tenho direito. É o que a Bíblia fala. Tudo o que a Bíblia fala é uma verdade para mim. Então sim, renovar. Ai pessoal, lembre-se de uma coisa. A palavra renovar, ok? Renovar não é inovar, tá? Não é inovar. Muitas vezes essa palavra em português parece que é inovar, né? Eu tenho que pensar de uma forma nova. Não. Eu tenho que voltar a pensar como Jesus pensou. Eu tenho que voltar ao estado original. Eu tenho que voltar ao estado original. Deus fez Adão com o poder de pensar no reino. E depois Deus trouxe o segundo Adão, que foi Cristo. Cristo mostrou como nós devemos nos comportar. Agora, o que é renovar? É voltar a pensar dessa forma, porque nós fomos criados na mesma potência de Cristo. Só que nós fomos maltratados pelo pecado. E hoje nós criamos diversas crenças. Só que o verdadeiro comportamento de um cidadão do reino é o comportamento que Cristo teve. Que ele fala, não importa o que se você acreditar, você vai dizer para esse monte, sai daqui para acolá, e tudo vos será possível. Então nós temos que voltar a pensar da forma que Cristo nos mostrou que temos que pensar. O Paulo fez aqui um comentário, uma pergunta, vou ver, Abner, Paz de Cristo, boa noite. Qual a melhor maneira de blindar-se contra os terceiros? Quando eles têm pensamento ou crença mais negativo do que positivo. Exemplo, esposa, filhos, pais, enfim. Isso é muito importante. Como nos blindar se nós moramos, vivemos, comungamos, trabalhamos com pessoas que pensam de forma negativa? Um treinador que eu gosto muito chama Pablo Paucar. E ele fala o seguinte, presta atenção nesse conselho que, meu Deus, é magnífico. Claro que você vai ter que ter postura para fazer isso. Mas é o seguinte. Paulo Paucar ele fala que existe associação limitada, associação com medida. O que é isso? Abner, tenho amigos que têm crenças negativas, mas nem por isso eu deixei de ser amigo deles. Não é essa a ideia. Não é eu me excluir. Se eu estou excluindo, eu estou voltando para a religião. Ok? Eu excluo todos que pensam diferente de mim. Foi isso que os fariseus faziam. Os fariseus mataram Jesus porque ele pensava diferente. Então, o que eu faço? Quando eu estou com esses amigos, eu penso, eu posso ficar com eles 1 hora, mas não um dia. Eu posso passar com eles 30 minutos conversando, mas não 2, 3, um final de semana. Por quê? Porque não importa quão forte você é. Não importa. 1 hora, uma frase negativa vai te influenciar. Ela vai entrar em você, no seu subconsciente, e vai ficar morando ali por um certo tempo, e ela vai aparecer no momento de pressão. Então, a minha dica é, você vai precisar ter associações limitadas, ok? Cara, por exemplo, você deu um exemplo de pai. É meu pai. Eu não posso me afastar do meu pai. Não é bíblico isso. Eu tenho que amar o meu pai. Só que eu também não preciso ficar o dia inteiro ouvindo tudo que ele tem que dizer. Entende? Eu tenho que ter uma associação limitada. Tenho que ter medida nisso. Mas e se é uma pessoa que eu não consigo ter? Por exemplo, se é uma esposa que está o tempo todo comigo. Primeira coisa é uma escolha que você fez. Existe aí uma grande importância no momento de escolher alguém para estar do seu lado. Você escolheu, você tem que segurar e chupar essa manga. Você tem que chupar essa manga. Você tem que ir até o fim. Mas você vai pedir o quê? Sabedoria. A Bíblia diz que sabedoria é saber reconhecer as diferenças. Então, por que nesse momento é importante sabedoria? A sua esposa vem e fala uma frase.
Aí você vai pensar, essa frase condiz com o que a Bíblia diz? Essa frase condiz com o que Deus diz de mim? Se essa frase condiz, eu aceito. Se essa frase não condiz, eu deleto. Isso é reconhecer a diferença, entende? Eu conheço a diferença do que é de Deus e o que não é. O que provém do Espírito Santo ou o que provém de outro espírito. Eu tenho sabedoria para discernir aquilo que chega até mim. E claro, você tem que ter uma mente muito forte para fazer isso. Você tem que ter uma ligação espiritual muito forte para fazer isso. Porque se é esposa, se é esposo, se é filho, é pessoas que ao convívio o tempo todo. E aí, mas como que eu faço para transformar essa pessoa? Lembrando que você não pode fazer nada para mudar a pessoa. Mude a si mesmo, que a pessoa vai enxergar em você e vai se espelhar em você. Quando ela vê que você pensa de forma diferente, que você a ama, independente do que ela reclama, se você o ama, independente do que ele reclama, ele xinga a vida, reclama de você, mas você está ali amando incondicionalmente, em certo momento o seu amor quebra a dureza do coração dessa pessoa. O seu amor, que é o amor de Deus junto com você, quebra a dureza do coração dessa pessoa. Mais perguntas, pessoal? Agora a nossa aula de conteúdo. De conteúdo nós finalizamos aqui, tá? Recapitulando, ok? Nós falamos sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Nós aprendemos que uma pessoa que tem um mindset fixo acredita que ou você nasce bom ou você nasce ruim. Acredita que as coisas são fixas, não se desenvolvem. Enquanto o mindset de crescimento acredita que tudo pode ser aprendido e desenvolvido. E depois passamos para o mindset religioso e o mindset do reino. O mindset religioso vive por regras. O mindset do reino é livre. O mindset religioso tem a mentalidade de comiseração. O mindset do reino tem a identidade de filho. O mindset religioso acredita que, se Deus quiser, as coisas acontecem. E o mindset do reino acredita, eu faço acontecer porque Deus já me deu liberdade. Deus já me deu as promessas. Agora, fazer com que as promessas se concretizem, isso é comigo. Por isso que Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Então vai e faça. O que ele está querendo dizer? Não sou eu que vou fazer. Eu te mandei fazer. Então vai lá e faça. Ok? Você vai entender o poder que está na sua mão. Mayara trouxe um comentário aqui referente ao comentário do Paulo. Talvez a comunicação também ajude você a reforçar que essas pessoas estão tendo comportamentos dessa forma. Às vezes as pessoas se comportam de forma negativa e não sabem. Pode acontecer também, agem no automático. Claro, isso é importantíssimo. Lembrando que todo relacionamento, a base de um relacionamento é a comunicação, certo, pessoal? É a comunicação. Então, se a pessoa é negativa, se você se comunicar de uma forma agradável, ok? Se comunicar com sabedoria, talvez ela perceba que está fazendo algo errado e deixe de fazer, ok? Pessoal, se tiver alguma pergunta a mais, manda aqui, nós temos mais, eu vou esperar mais 2 minutos para ver se aparece alguma pergunta, seja no chat ou seja aqui no microfone. E finalizamos a aula de hoje, tá? E enquanto alguns mandam pergunta, eu queria que vocês fizessem algo, tá? Todos que estão assistindo e que conseguem aí digitar, defina a aula de hoje em uma palavra. Defina a aula de hoje em uma palavra e digita no chat. Edificante, esclarecedora, magnífico. Aula motivadora, bênção, esclarecedora. Será enviado material no grupo? Sim, vou enviar em PDF, tá? Todo o slide. Crescimento, bênção, produtiva, magnífico, show. Vamos lá, pessoal, compartilhe conosco. Mentalizadora, aprendizagem,
transformação. Surpreendente. Show, pessoal, show. Clareza. Bênção. Ok, semente. Show. Ótima. Magnífico, pessoal. Muito obrigado por vocês compartilharem conosco aqui, que é muito importante esse assustadora. Boa. Gostei desse assustadora. Edificante. Muito obrigado por vocês compartilharem, porque, pessoal, é bem diferente a gente estar falando com um computador, não é não? E quando as pessoas compartilham aqui, mesmo que nós sabemos que vocês estão aí, é muito melhor quando vemos que vocês estão aí através dos comentários, tá? Mindset religioso e do reino também tem meio termo? Sim, também tem meio termo, porque o mindset religioso é nada mais do que ele está enraizado no homem carnal. E o mindset do reino está extremamente enraizado no homem espiritual. Então, enquanto houver essa briga dentro de nós, nós temos que ter sabedoria para lidar com esses pensamentos, rejeitar o que é religião, o que é carnalidade e aceitar o que é espiritualidade, o que é reino. Então, a tarefa que eu deixo para vocês, presta atenção aí, anotem, que vamos terminar com uma tarefa. A tarefa que eu deixo para vocês, se vocês realmente querem mudar a sua vida, vai ser ação, ok? É a ação que muda a vida. Conhecimento é bom, mas o que muda é a ação. É como você vai usar isso. Então você vai ter um caderninho, uma folha, ou bloco de nota do celular, não sei. Você vai usar alguma coisa. Toda vez que você parar e se ver pensando como um religioso ou como uma pessoa que está com mindset fixo, pensando de forma limitada, toda vez que você perceber que você está fazendo isso, você vai anotar, ok? Você vai colocar um número, eu não sei, 1, 2, 3. Toda vez que você se pegar pensando de forma limitada, toda vez que você se pega pensando de forma limitada, não é um pensamento divino, é um pensamento terreno ou demoníaco. Porque o pensamento divino sempre mostra que as possibilidades são infinitas, ok? Então, toda vez que você se pegar desta forma, você vai lá colocar 1, 2, 3, mas eu vou ficar pensando em toda vez que eu penso negativo, qual é o segredo disso? É que você vai dar um sinal para sua mente que você está prestando atenção nela e que ela não pode fazer o que quiser, que você está no comando da situação, ok? Você está no comando. Depois de você avaliar como, se você quiser ser mais minucioso, coloca o que você pensou, entende? Começa a detectar quais são os pensamentos, as frases que passam na sua cabeça. Lembra do seguinte, uma coisa que eu sou muito apegado é a frase que eu penso, ok? Eu me parei no meio da situação e senti medo, ok? Aí eu pergunto à pessoa, defina-me esse medo em uma frase. Aí a pessoa vai falar assim, eu percebi, eu acho que eu sou insuficiente. Essa é a frase. Você vai e anota, eu acho que eu sou insuficiente. Então você vai começando a trazer a consciência, tudo quanto é pensamento que tem na sua cabeça. Esse é o primeiro processo para a mudança. Certo, pessoal? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês ficarem até o final assistindo. E eu vou fazer o possível e o impossível para que as aulas se tornem claras, ok? O impossível. Eu vou usar todo o dom que Deus me deu, que esse é o poder. Eu vou usar todo o dom que Deus me deu, que é o dom de ensino, para ajudar você a transformar a sua mentalidade, ok? Esse é o poder que nós temos. Usar o nosso dom para impactar uma geração. Boa noite a todos, boa noite a todos.